Tem ainda informações sobre o Vasco e Lloyd Augusto, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira notícia é sobre as semifinais do Campeonato Carioca. Vasco e Flamengo vão se enfrentar nos dois próximos sábados, enquanto Volta Redonda e Fluminense se enfrentam nos dois próximos domingos. Nessa terça-feira, às 4 da tarde, na sede da federação, a gente vai ter uma série de debates sobre arbitragem, local das partidas e também os horários. Só para lembrar que o Flamengo foi campeão da Taça Guanabara e leva a vantagem de ter sido a melhor campanha da fase de grupos. Preciso te atualizar sobre o Vasco, que já contratou 2 atacantes, está classificado para as semifinais do Campeonato Carioca e pode anunciar a qualquer momento Lloyd Augusto, angolano de 24 anos de idade, que faz bastante força para jogar no Cruz Maltino. É que o Alanyaspor da Turquia enfim cedeu e afirmou ao Vasco que aceita a última proposta. O Cruz Maltino acelerou o processo e já mandou os documentos para a Turquia, aguardando pela chegada desses documentos assinados. Se isso acontecer, o Lloyd será liberado para realizar exames médicos e assinar contrato de 3 temporadas, operação de 3 milhões de euros fixos e pagos de forma parcelada. Há também bônus nessa parada. Só para completar sobre o Vasco, se tem gente chegando, ainda há a possibilidade de saídas. O Capasso foi relacionado e ficou no banco de reservas na vitória por 1-0 contra o Botafogo. Depois da partida, o Fábio Carille admitiu que só fez esse movimento para que o Capasso pudesse ser incluído na lista de atletas que se transferem ou que podem se transferir entre 10 de março e 11 de abril. Só para você entender o contexto. Janela para contratações se encerra nessa sexta-feira, certo? Mas para evitar que jogadores que estão em meio à disputa das finais dos estaduais precisassem sair antes do fim dos campeonatos, esses caras vão ter autorização para serem negociados entre 10 de março e 11 de abril. Só que o Capasso nem havia sido utilizado nem relacionado para os jogos do Vasco. Preocupado com isso, o Vasco colocou o Capasso para ir para o banco de reservas, agora ele fica apto para se mudar para qualquer clube brasileiro entre 10 de março e 11 de abril. A saideira sobre o Vasco e sobre o Capasso. Zagueiro que havia sido campeão no Paraguai no ano passado, já teve 4 propostas e recusou as 4 ofertas, apesar de não fazer parte dos planos do Cruz Maltino. Ô, Lucas Pedrosa, gostou do seu Vasco? O jogo não foi tão agradável assim, hein, ô Pedrosa? Mas você vai, obviamente, tirar com muito otimismo um lado bom do Vasco. O que você gostou do Vasco da Gama? Conta pra mim. Eu acho que o jogo no segundo tempo foi horroroso. No primeiro tempo eu acho que foi ok. Normal, coisa de clássico, 2 equipes tentando, 2 equipes criando oportunidades, o Vasco um pouco mais. Principalmente ali até o momento do pênalti, inclusive, o Paulo Henrique parece que ele gosta de jogar contra o Botafogo, porque mais uma vez ele participa de um lance que gera o gol, puxa para a esquerda e cruza, bate na mão do jogador do Botafogo, e o Verratti, que é o artilheiro do Campeonato Carioca, faz o seu 6º gol. Verratti, que inclusive chegou a 40 gols com a camisa do Vasco, ele tem 8 gols em 15 clássicos, isso é bizarro, significa que a cada clássico, um ele faz, o outro ele não faz, um ele faz, o outro ele não faz, e ele também se tornou o 6º maior artilheiro do século XXI do Vasco da Gama. Mais uma vez ele sendo decisivo, e a partir do momento que o Vasco fez o gol, veio a parada técnica, o jogo no primeiro tempo foi do Vasco, criou as melhores oportunidades e controlou a partida. O Carille foi muito inteligente quando ele colocou o Ryan e o Lucas do Carille nas pontas, não são jogadores que são de fato daquelas posições, mas conseguiram ser muito obedientes. O Tietchan jogou muita bola no primeiro tempo e no segundo também, o Hugo Moura também fez uma ótima partida, o Coutinho nem tanto, ainda falta um pouco de ritmo de jogo, mas lá na zaga o João Vitor e o Lucas Freitas, inclusive o Lucas Freitas que está jogando uma bola redonda desde o momento que ele foi testado contra o Flamengo, foi um Vasco mais equilibrado do que o Botafogo. No segundo tempo, show de horrores, de ambas as partes. O Vasco, o Botafogo, fisicamente, tecnicamente, tudo. O jogo foi muito ruim, errando muito, passes, cruzamentos, lançamentos. O Botafogo melhorou um pouco no final justamente por conta da desorganização do Vasco. Quando o cara ele demorou a mexer, na minha visão, o Coutinho já estava cansado, entre outros jogadores, o Botafogo fez as trocas que deram certo, que oxigenaram o time. Então o Botafogo teve chances ali para poder, com o Cuiabano e também com o Savarino, até empatar a partida. Poderia ter saído com o resultado aí de 1-1. Mas no final das contas, o Vasco também perdeu um gol no final, num contra-ataque, e o 1-0 ficou de
bom tamanho. O Vasco acabou sendo também apoiado pela sua torcida em São Januário, que fez mais uma bonita festa. No bonito gramado de São Januário, dentro dessa discussão toda de grama sintética, São Januário está mais uma vez representando as gramas naturais muito bem feitas, e o Vasco conseguiu a classificação não só para as semifinais do Campeonato Carioca, que eu acredito que seja uma obrigação de qualquer clube grande, mas também para a Copa do Brasil 2026, que é até mais importante do que se classificar para a semifinal. Aliás, todo mundo sabe que o gramado de São Januário é muito bom, né? Não é todo mundo que sabe, não. Não, mas ontem o Botafogo fez uma postagem, mas querendo ou não, eu vou te dizer uma coisa, e eu vou trazer... enganou o próprio torcedor do Botafogo. E eu vou trazer uma coisa pra você, e aí em relação a isso, todo jogo, e eu posso, até botaram no tweet, todo jogo o Botafogo faz esse tipo de postagem em qualquer lugar. E a gente sabe que às vezes nas bordas do gramado natural, a borda não é tão... Até tem borda no Maracanã que tem um pouco de sintético em volta. E que é super normal. A borda, o em volta, o que importa é isso aqui, ó. Essas 4 linhas. Fora dela, não importa. E o Botafogo fez uma postagem super normal de um aquecimento e o povo começou a comentar. Porque quando sobe do banco... Mas aí é o post do Botafogo. Faltou bom senso. Se você pegar lá, tá assim, o Botafogo está em campo. O Botafogo não estava em campo. Aquecimento. O Botafogo está em campo para o aquecimento. Está em campo. Então, para o aquecimento. O problema é esse. Enganou o próprio torcedor do Botafogo. Independentemente do que escreveram na postagem. Só que o Botafogo faz todo jogo em qualquer campo desse mesmo jeito. Em semana de debate de grama sintética versus grama natural, eu acho que faltou bom senso da parte do Botafogo. Não acho nem que tenha sido na maldade. Eu entendo mas se eu sou a pessoa, eu falo assim, cara, evita. Tá rolando isso, esse debate, pra que eu vou postar isso? Não, vamos lá, vamos fazer um outro aí. Perfeito, mas só pra deixar bem claro aqui, que todo jogo, absolutamente todo, em qualquer estádio, em qualquer lugar, o Botafogo escreve a mesma coisa, inclusive. Botafogo em campo, aí embaixo. Sim. Botafogo está em campo para aquecimento. E aí fizeram, pra quem não tá entendendo, né? Fizeram uma imagem do time do Botafogo subindo ali no banco de reserva e ali em volta o gramado é feio. Que tá tudo bem, importante isso aqui. Na verdade. Saindo do vestiário, né? Isso. O gramado tem buraquinho, que é normal, é em volta não é no gramado de São Januário. E aí todo mundo começou a comentar, meu Deus, olha esse gramado aí. Aí começa aquela brigaiada de novo de sintético, de natural, enfim. Mas entendo que vocês falam da questão, é melhor não botar, olha aqui que tá feio. E o outro lado também, o Botafogo já sobe essa publicação todo. Querendo ou não, ele enganou o próprio torcedor. Porque o que tinha torcedor do Botafoguense, é nesse pasto que a gente vai jogar, inclusive me marcando lá, falando que, e aí, Pedrosa, é nesse pasto? Aí eu botei lá bonitinho. Foto do Savarino, foto do Jair. O gramado tudo direitinho, o gramado impecável. Agora, voltando pro jogo, eu gostei de ver ali, que eu adoro os dois, né? PH com Cuiabano. Uma dupla se encontrando, né? O jogo inteiro com muita força, até com muita rivalidade ali, o que é natural em clássico regional. Eu gostei desse encontro aí, Vene. Você viu, é uma força dos dois, né? São dois laterais muito fortes e se encontraram ali. Foi um embate ali bem caloroso durante todo o jogo, hein? Foi um bom embate, a gente pôde ver os dois laterais brigando bastante. Como você bem mencionou, os dois têm a força como uma das principais virtudes no estilo de jogo. Mas em relação ao Botafogo, eu gostei mais de uma outra situação. Que no caso foi o Newton jogando de zagueiro, que muita gente chamou a atenção para isso. Nossa, como que ele vai jogar de zagueiro? Não é a primeira vez que ele faz essa função, já fez em outras oportunidades e foi muito bem. E na minha opinião, diante do Vasco da Gama, ele foi bem também, apesar da derrota. Isso mostra que o Cláudio Caçapa, ele estudou o elenco dele, que ele tem conhecimento do elenco dele e que pode servir para outras oportunidades aqui para frente, tendo em vista que o Botafogo está encontrando dificuldades nesse início de temporada com os zagueiros. O Baixo a gente não sabe quando volta, o David Ricardo está lesionado ainda, e o Newton, que já é um bom jogador, se destacou, inclusive, jogando pelo Criciúma quando ele foi emprestado, mostrou que, além de jogar de volante, ele também pode jogar de zagueiro. Agora, o outro ponto negativo, para mim, é o Juan Cruz. E, assim, nada vai me convencer que o valor que o Botafogo investiu para contratar esse jogador foi um valor bem investido. A gente pôde ver passagem desse jogador no Santos, no próprio Vasco da Gama, que foi uma passagem muito rápida de 2 jogos, e nada vai me convencer que ele vale 8 milhões de euros. Pode calar minha boca futuramente, pode fazer um gol de título importante, pode muita coisa, mas eu sou pago para comentar aquilo que eu estou vendo nesse momento. E o que eu estou vendo nesse momento não é jogador à altura para substituir o ex-camisa 9 Tiquinho Soares, que está começando muito bem sua passagem pelo Santos. Então eu repito o que eu falei anteriormente, o elenco do Botafogo, além de ter passado por uma reformulação muito grande, o elenco caiu muito de nível. Perdeu jogadores importantes, como Thiago Maia, Luiz Henrique, fez contratações que chamam a atenção Thiago Almada, desculpa, no ponto de vista financeiro, mas são jogadores que estão longe de chegarem ao nível tanto do Thiago Almada quanto do Luiz Henrique. No caso, o Arthur e outros jogadores. O Wendel ainda vai chegar. Então, assim, eu acho que o Botafogo ele precisa se preocupar, sim, para a temporada. Eu sei que o John Textor, ele pensa que a temporada só começa em abril, e não começa não, porque o Campeonato Brasileiro já é no último final de semana de março, e é um jogo importante do Botafogo. E a gente brincou aqui, eu pelo menos brinquei aqui no começo do programa, que enquanto o Botafogo perdia e fica fora até mesmo da Taça Rio, o John Textor estava lá vestindo de cowboy. Isso mostra que a prioridade nesse momento para o John Textor não é o Botafogo.
é o Lyon. E é o meu discurso que eu vou manter aqui durante muito tempo, porque nada me convence que ele está dando prioridade ao Botafogo. Muito pelo contrário, a gente pode ver aí as atitudes dele nos últimos meses. É óbvio que ele está dando prioridade ao Lyon, e aí o Botafogo, o torcedor alvinegro, está sofrendo bastante nesse início de temporada. O que demora tanto para botar o Payet? Eu fico esperando para ver o Payet jogar. E demora para botar o Payet, Pedrosa? Esse é o grande problema do Fábio Carille nesse início de trabalho. Eu acho que o Carille fez o que tinha que fazer, tá? Eu vejo muita gente reclamando. Ele conseguiu classificar o Vasco tanto para o Campeonato Carioca quanto para a Copa do Brasil. Mesmo com o elenco que está longe de estar montado, os reforços estão chegando, a gente pode falar isso com várias notícias exclusivas que a gente tem para trazer aqui. Os reforços estão chegando, o Vasco jogou sem pontas a maior parte da temporada, mas assim, a demora dele para substituir, principalmente para tirar o Coutinho, que era um jogador que já não estava mais aguentando em campo, e tendo um Payet, que custa mais de R$1 milhão ao Vasco da Gama, é algo que a gente pode pontuar assim como um defeito do Carille. Quem tá chegando pode jogar semifinal, não pode jogar semifinal? Tá. Conta para o povo aí. Vamos lá. Benjamin Garré já tá aqui, estão tirando os documentos para serem inscritos até quinta-feira. O Vasco pode inscrever esses jogadores que chegaram, assim como qualquer outro clube que esteja na semifinal, até quinta-feira. Então, Benjamin Garré, 24 anos, ponta direita, canhoto, deve estar relacionado para o jogo contra o Flamengo. Outro jogador, Nuno Moreira, destaque da Liga Portuguesa, um dos melhores pontas da Liga Portuguesa na temporada, chegou também, vai ser regularizado e deve ser inscrito até quinta-feira. Outro reforço do Vasco, Lloyd Augusto. A gente deu uma notícia exclusiva ontem sobre a contratação desse jogador. O Alanyaspor aceitou a proposta do Vasco da Gama e o Lloyd Augusto viaja nesse momento para Portugal para resolver uma situação documental e depois vai vir para o Brasil para fazer exames. O Lloyd, para esse primeiro jogo, eu acho muito difícil que ele possa jogar, mas tomara que o Vasco consiga resolver tudo e inscrever, porque seriam 3 reforços muito importantes, principalmente nesse aspecto dos pontas que o Vasco estava precisando contratar. Vasco para a próxima partida contra o Flamengo pelo Campeonato Estadual, a primeira das semifinais. O Vasco já deve contar com seus reforços, Benjamin Garré e Nuno Moreira. O Vasco também acabou de fechar aí, né, com o Lloyd Augusto, mas o jogador não deve participar dessa primeira partida. Se o Vasco conseguir inscrever o jogador a tempo, ele deve estar liberado para jogar a partida de volta. Então aí o jogador deve estar na segunda partida. O Vasco, que se classificou para essas semifinais, né? O Flamengo tem a vantagem por ter vencido a Taça Guanabara, ter ficado em primeiro lugar. O Flamengo joga por 2 empates e o Vasco tem que tirar essa diferença aí dentro de campo. Como eu falei no vídeo de mais cedo, mostrar a raça que foi na partida de segundo tempo, né, da partida da fase de grupo ainda, onde o Vasco fez um primeiro tempo horrível e no segundo tempo a equipe voltou muito melhor. Mas pela qualidade do rival, dos jogadores, o Vasco não conseguiu fazer a sua parte de empatar a partida e buscar a virada e acabou sendo derrotado no clássico. Então é isso aí, torcedor. Esse é o vídeo da tarde de hoje. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações.